Fala, gente boa da colônia, meus nobres e estimados amigos e amigas, é o seguinte, dica aí, ó, número 2 então, hein? Imperialismo europeu. Quando a gente fala de imperialismo europeu, a gente tá em que momento, que local, que lugar aqui da história? História geral, que vai tratar de assuntos fora dos acontecimentos do Brasil, da história do Brasil, né? E também na chamada Idade Contemporânea. É esse recorte do tempo aí que a gente combina, que a história combina e usa hoje em dia, né? Apesar das críticas, mas tá lá. História geral, Idade Contemporânea. O imperialismo europeu, ele começa a se consolidar, esse imperialismo europeu aí, que eu tô me referindo, né? Ele começa a se consolidar no século XIX. E aí ele avança até metade do século XX. Então ele começa em meados do século XIX e avança até meados do século XX, durando mais ou menos um século. É claro que, ao falar de imperialismo europeu, a gente pode se referir aos impérios clássicos da Idade Moderna, como o Império Ultramarino Português ou o Império Espanhol, né? E as conquistas e invasões e expropriações e roubos e tal dos Países Baixos e por aí vai. Mas, nesse momento, eu estou me referindo ao imperialismo europeu do século XIX, que vai gerar as grandes potências europeias ali, como por exemplo o Império Britânico na linha de frente, né? E aí na esteira do Império Britânico, seguindo ela ali, né? Seguindo ele ali no caso, o Império Francês, e aí depois se consolidando com um processo de unificação dentro da Europa, o Império Alemão, né? Aí também a Itália, o Império Russo, que parte da Europa e avança territorialmente para a Ásia, né, até chegar no extremo oriente lá, beleza? Então no século XIX você tem essa consolidação de impérios. O que é o império? Gente, império, sim, ó, o jeito mais simples que eu tenho para explicar é quando um povo conquista outros povos. Quando um país conquista outros países, quando um Estado-nação conquista e domina outros Estados-nações. Essa é a ideia do império. O termo império surge lá na antiga Roma, né? É o Imperium. Quando a cidade de Roma começou a conquistar outras cidades e a governar sobre elas, os senadores da cidade de Roma pensaram assim, pô, o que a gente é agora? A gente é uma cidade sobre as outras. Então eles deram um nome lá no latim deles, né, de Imperium, que significa o poder soberano sobre os outros, né, é o rei dos reis, é a cidade das cidades, é a nação das nações. Essa é a ideia. Então nunca confunda o império com formas ou regimes de governo, né, principalmente regimes de governo. O império não precisa ser uma monarquia. O império pode ser também uma república. Então, para citar um exemplo aí, quando falar em império, imperialismo europeu do século XIX, você tem que lembrar de duas coisas aí: neocolonialismo e revolução industrial. O imperialismo europeu do século XIX está vinculado a essas duas coisas. Na verdade, esse imperialismo é consequência da revolução industrial. E o neocolonialismo é complemento do imperialismo. Vamos lá então, pega aí. Revolução industrial, pá! Começa a acontecer a revolução no sentido de uma grande mudança estrutural no século XVIII. E aí ela começa na Inglaterra com a invenção dos motores movidos a vapor, que são instalados nas manufaturas, que se tornam maquinofaturas e eventualmente vão virar fábricas, né, e depois evoluir para as indústrias. Não sei se eu usei corretamente o conceito de evolução, poderia falar apenas desenvolvimento aqui, né, que não são sinônimos, beleza? Mas então olha só, você tem a Revolução Industrial acontecendo, um processo que começou no século XVIII, né, 1760 em diante, e nem terminou até hoje, ele ainda avança. Ele está acontecendo até hoje, você tem fases da Revolução Industrial. Então ela começa lá. Em função da Revolução Industrial, o que ficou perceptível ali para os estudiosos da economia? Ficou perceptível que as nações enriquecem com o trabalho industrial. Porque numa indústria, numa fábrica, numa maquinofatura, enfim, você produz muito mais do que com a mão, você produz muito mais do que com gente. A máquina produz mais que gente. Então, o processo industrial produz mais e enriquece. Um exemplo clássico aqui é a comparação entre a Inglaterra, o reino da Inglaterra, né, que vai se constituir aos poucos no Império Britânico,
grande Império Britânico maior do mundo, né, até o momento, e Portugal, o Reino de Portugal. Olha só o que aconteceu. Portugal era metrópole, era dono de vasto território. Brasil, Angola, Moçambique, né, possessões aí na Ásia e por aí vai. Mas Portugal não aderiu ali no início à Revolução Industrial e passou a depender dos produtos industrializados dessas outras nações, especialmente da Inglaterra. Portugal quebrou, era um império grande, mas quebrado. E a Inglaterra, que se tornou no Império Britânico, tinha as indústrias, era pioneira nas indústrias, enriqueceu muito, muito mesmo, mais do que qualquer outra nação em seu contexto, né? Principalmente no século XIX. Então perceba, a Revolução Industrial ela vai gerar 3 necessidades aí para uma nação. Anota aí, a necessidade de um mercado consumidor, de uma mão de obra barata e de matéria-prima. Então olha só a lógica, né? A Inglaterra, que vai se consolidar no Império Britânico, vai começar a praticar ali domínios na África e na Ásia, especificamente, né? Por isso que ela vai colonizar a Índia, vai ter territórios na África, ali fazendo toda uma faixa no mapa da África, né? Depois, se quiser, me pergunta nas histórias que eu respondo. E ela vai se tornar o grande Império Britânico. Pra quê? Pra ter matéria-prima, velho. A Inglaterra, eu falo Inglaterra, mas ela pertence a isso tudo que a gente chama de Império Britânico. Mas como ela era o reino, né, soberano ali de todos, então a Inglaterra, ela é uma ilha, ela tá na ilha da Grã-Bretanha, ela não tem muitos recursos. Por exemplo, ela quer fazer papel, ela não tem árvore suficiente para fazer papel, então ela vai buscar árvore em outros territórios. E aí ela domina esses outros territórios para impor suas leis e suas regras. Primeiro ponto, ela tem a matéria-prima, ela garantiu. Segundo ponto, ela precisa de mão de obra. Agora, é bem mais barato você botar o pessoal dominado para trabalhar. Você não escraviza eles. O pessoal lá com a ideologia liberal já não pensa mais na escravidão, mas paga pouco. Então o produto sai mais barato no final. E você quer mercado consumidor, você quer vender os seus produtos industrializados, né? Então você vai vender para suas colônias. Claro que você vende também para outros lugares do mundo, mas vendendo para suas colônias você tem dinheiro e garante uma continuação daquela produção, uma continuidade daquela produção. Essa é a lógica. Revolução Industrial, né, vai começar a criar uma necessidade de mercado consumidor, de mão de obra barata ainda no momento e de matéria-prima. E isso vai incentivar as políticas internacionais aí, né? Vai incentivar as mobilizações dessas nações europeias para fazer o que ficou conhecido como neocolonialismo. Neocolonialismo é um sentido de novo, uma nova forma de colonização, de colonizar outros territórios, outros povos. Nova em relação àquela antiga lá, clássica, que foi praticada por Portugal, Espanha e Inglaterra também, principalmente na América. É nova porque agora não tem mais a escravidão, embora tenha sim a expropriação, né, a exploração do trabalho, o baixo salário, né? É nesse sentido. E também nova porque já não é mais um sistema mercantilista agora é um sistema capitalista liberal. Sobre capitalismo e mercantilismo, se surgir dúvidas, você vem aí perguntar. Essa foi a dica número 2, o imperialismo europeu do século XIX. E na esteira, assim, na continuação disso aí, como consequência desse imperialismo, o que vai acontecer? A Primeira Guerra Mundial. Os grandes conflitos mundiais aí. Beleza? Grande abraço aí, pessoal. Fiquem bem.